Nós estamos aqui com o professor Igor, né? Uhum. Igor Vidal de Araújo. Exato. O professor Igor é brasiliense, ele nasceu aqui em Brasília mesmo, né? Brasília. O senhor hoje é analista do MPU, né? Sou analista do MPU, analista de controle interno. Já estou na casa já faz 9 anos. Vai Quase fazer 10. 10 já, né? É. Olha só, ele já é analista do Ministério Público da União, já vai fazer 10 anos. E é por isso que nós chamamos você para falar com a gente um pouco sobre o Ministério Público da União, que vai sair um concurso bom aí para o MPU, né? A expectativa é que saia agora no mês de abril, possivelmente na segunda quinzena de abril. A prova possivelmente vai ser lá para julho, com expectativa de nomeação já em agosto. O órgão está precisando de pessoal. Pois é, então olha só, o edital deve sair em abril, a prova em julho e a nomeação, né, já em agosto. Já em agosto estão precisando de gente. Então, olha, o momento é agora de estudar, né? Já Começar começa agora e meter a cara para você ter mais chance, não é isso? A quantidade de vagas, como é que você tem noção de como é que é isso? Quais são as vagas? A quantidade de vagas ainda é incerta. O que nós sabemos que vão ser cargos de técnico e de analista em diversas áreas: administrativo, processual, orçamento, contabilidade, peritos. Acontece que o MPU ele é um órgão de abrangência nacional. Você tem MPU em todos os estados, então a quantidade de vagas vai ser grande. Beleza, a quantidade de vagas deve ser grande, mas as vagas serão para analista e para técnico. Analista nível superior. Analista nível superior e técnico nível médio. Nível médio. Como é que está mais ou menos como é que está a remuneração para analista? Eu vou falar dos dois, aproveitar a oportunidade. Na história do MPU já evoluiu bastante, né? Porque eu entrei era bem diferente a remuneração. Quando eu olho meu contato, eu falo, puxa, era isso que eu ganhava? Não acredito. Mas veio melhorando. E quem quiser saber mais também, pode ir atrás da Lei 11.415 de 2006, que foi alterada agora pela Lei 12.773 de 2012. Então essas duas leis estabelecem a remuneração dos dois cargos. Sim. Então, atualmente, quem entrar como técnico vai começar recebendo aproximadamente R$ 4.500 e vai terminar a carreira com aproximadamente R$ 6.800. Sim. O nível superior, que é o analista, a pessoa entra recebendo aproximadamente R$ 7.500 e termina a carreira recebendo aproximadamente R$ 11.200. Sim, mas isso é apenas, vamos dizer assim, o ponto de partida, né? Porque existem vantagens, né? Existem outras vantagens. Tá, por exemplo, que tipo de vantagem existe lá? Existe auxílio creche, por exemplo? Existe auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte. Sim, auxílio transporte. E também temos lá um plano de saúde. Plano de saúde médico, dentário. Médico, dentário, completo. Plano de saúde. Completo. Sim, beleza. E o horário de trabalho, como é que... Olha, os concursos, normalmente do MPU, eles vêm falando que a carga de horário é 40 horas semanais. Atualmente existe uma portaria do Procurador-Geral da República dizendo que a nossa carga horária é de 35 horas, ficando essas 5 horas a critério da chefia. Então, atualmente está em 7 horas diárias. Sim. Isso pode vir a mudar, mas atualmente o horário é 7 horas. Tá vendo? Além disso, ainda trabalha 1 hora a menos que o restante dos mortais. Não, né? E a vantagem é porque também tem banco de horas. Então, se um dia você ficar mais, você pode compensar, né? Se um dia você ficar menos tempo, você pode compensar depois. Certo. Interessante. E tem uma lista de remoção lá que me falaram que é uma grande vantagem você estar no MPU. Você pode explicar isso? O MPU, por ser um órgão federal que está no Brasil inteiro, ele tem sedes em todos os estados. O MPU, que são 4 ramos, ele tem o Ministério Público Federal, Distrito Federal, Militar e Trabalho. E esses trabalho militar e federal, cada estado vai ter um órgão específico para ele. Então, os servidores, eles podem transitar eles chamam de concurso de remoção, mas na verdade é uma lista de antiguidade que você pede para ir para outro lugar. Então você pode transitar dentro dos ramos do MPU ou dentro dos estados. A mesma coisa não acontece para a área fim, para os procuradores. Porque quando eles fazem concurso por ramo específico.
Sim, sim. Agora, o servidor não, ele pode entrar em todos os ramos. Então, é uma abrangência bastante grande que Quer tem. dizer, você como analista ou como técnico, você pode escolher ir para qualquer estado da federação. Né? Eu iria para Florianópolis. Isso. Mas eu vou ficar aqui mesmo. É mesmo? Ficar perto da minha família. É. Por que Florianópolis? Por causa da Ilha do Mel lá? Não, lá é bom demais. É bom, né? É bom. E Brasília não é bom, não? Brasília é ótimo, da minha família está aqui, não tem coisa melhor, certo. não. Então. Agora, para Nordeste também é muito cheio, todo mundo quer ir. Todo mundo quer ir para pegar aquele mar delicioso. E tem muita gente lá. que faz concurso de fora. Sim. Isso aí, no último concurso do MPU, veio muita gente de fora. Sim. E é uma vantagem, que é um concurso nacional. Então, quem tiver em outros estados, não tenha medo, passa a concorrer para isso, que vale muito a pena. Pois é, e você, Igor, você dá especificamente 2 matérias, né, para o concurso do MPU. Você leciona 2 matérias, Sim. né? Quais são? Administração, que é a administração geral e a administração pública, e o regimento interno. O que a gente chama de regimento interno, na verdade, é a Lei Complementar 75, que é o regimento do MPU. E a gente vai trabalhar ela. Então o regimento interno ou lei complementar, no edital costuma sair como lei complementar? Chama legislação aplicada. Legislação aplicada, né? Então, legislação aplicada, lei complementar ou regimento interno, né, são sinônimos. Né? E o professor Igor é especialista dessa área, não é isso? Esses cursos para o MPU, já estão as inscrições abertas nas unidades da Veste Concursos, da Asa Norte, na 906 Norte, e lá em Taguatinga, em frente ao Taguatinga Shopping. E vai haver também, você vai gravar curso online de regimento interno, não é isso? Exatamente. Então, logo, logo vai estar disponível aí curso online de regimento interno, não é isso? Exato. E você tem alguma outra coisa que você quer falar para os interessados? Bom, quem tiver interessado, já comece a estudar e, se possível, pegue essa lei complementar número 75, comece a ler a partir de agora, porque ela é bastante grande, apesar da aula facilitar bastante o estudo, quanto mais você souber, você vai ter vantagem em frente aos outros concorrentes. Pois é, uma outra coisa importante é que português costuma derrubar muita gente, em torno de 70% das pessoas. Então, se você tiver dúvida em português, já comece a estudar português, tá? Nós temos excelentes trabalhos aqui, tem o Gramática pela Prática, o Análise Sintática Visual, tem o Intelecção e Interpretação de Texto, e tem uma coisa, você pode entrar na internet e tem lá provas comentadas de português. Você pode comprar essas provas, que você vai imprimir a prova, e vai ter um tempo para você resolver as questões e depois você liga o computador e o professor vai estar comentando cada uma das questões para você se orientar bem, né? E se você estiver fraco naquele assunto, já vai indicar inclusive em que livro e em que capítulo você encontra aquele assunto. Quer dizer, então eu acho que o MPU está aí, é uma excelente oportunidade, né? E você não pode deixar para depois, não. Começa agora. E em relação a português, eu estudei pelo material do professor Hernani para o vestibular e para os concursos. Então eu recomendo, pode pegar esse material que é muito bom. Pois é, está me chamando de velho. Você está pensando que eu sou filho dele, né? Tem gente que acha que eu sou filho dele. Né? Irmãos. irmão. Eu sou o irmão mais novo, não é isso? Pois é. Falou. Muito obrigado a você também e obrigado, Igor, pela sua professor. simpatia e pela sua competência. Obrigado, professor. Opa, estou aqui agora para lhe convidar para o Veste Night Fest. Será a maior balada de conteúdo de todos os preparatórios para concurso público do Brasil. Esse evento não será uma simples aula, será um evento glamuroso. Não haverá coffee break, mas sim open food. Comida liberada, mesas de frios, frutas, lanche, bebida liberada a noite inteira para você galgar a sua aprovação. Esse evento acontecerá no dia 16 de março, uma semana que antecede a tua prova.
Os professores que ministrarão aulas no Vest Night Fest são professores exclusivos Vest Concursos, os melhores do país. Assim, aguardo você e não perca essa oportunidade de fomentar a sua aprovação. Até lá, muito obrigado. Tchau, tchau. Olá, nós estamos hoje para falar com vocês sobre arquivologia. Tem muita gente que não dá importância à arquivologia e quando chega num concurso público se surpreende, né, porque não se preparou bem e acaba sendo derrotado por isso, né? Nós estamos trazendo uma especialista em arquivologia, que é a professora Daliane Silvério, não é? Professora Daliane é de Goiás. De Goiás? Isso. Eu pensei que você fosse japonesa. Não tem... Você não é japonesa, não? Tem certeza? Não, é de Goiás. Então, ela é goiana e veio para Brasília muito cedo, né? Fez universidade aqui, você estudou onde? Na UNB. Ela se formou na UNB em quê? Arquivologia. Em arquivologia, que é o nosso tema, né? E ela hoje é profissional já há muito tempo, né? Só no Arquivo Nacional, quer dizer, o top do top da arquivologia, não é isso? Pois bem, há muito tempo ela também é professora na Vest Concursos, né? Tem vários cursos, né? Agora você deve lançar um curso para concurso público de arquivologia, não é isso? Isso mesmo. Isso, pois é. E nós queremos conversar para que as pessoas entendam bem isso aí. A arquivologia, a frequência tem sido bastante nas provas? Tem caído muito? Não? Como é que é? Sim, a arquivologia é uma matéria que tem sido bastante cobrada na maioria das provas de concurso, tanto para ministérios, agências e tribunais. Sim. E para nível médio e superior? Sim, na maioria das vezes nível médio, mas alguns cargos de nível superior também podem cobrar arquivologia. Sim, sim. E é difícil o aluno aprender a matéria? Não. A arquivologia é uma matéria que a gente pode aplicar até no dia a dia. Então, o aluno entra em contato e ele consegue visualizar o que ele está aprendendo e ele pode aplicar no dia a dia, facilitando o conhecimento. E a frequência na prova, o percentual de questões de arquivologia é muito pequeno? Não, nós costumamos dizer que a arquivologia é cobrada, o percentual é de 20%. É mesmo? Isso. Quer dizer, se tem 70 questões na prova, você tem 14 questões de arquivologia? Isso, em média 14 itens ali só de arquivologia. Inclusive eu soube que teve uma prova que foi quase 50%. Foi? Isso, nós tivemos uma prova em 2011, feita pelo SESP. 2011, sim. E de 70 itens, 33 foram de arquivologia. Olha, quase 50% em arquivologia. Significa, não deixa esse assunto te derrubar, não é isso? Isso mesmo. Pois é, o que eu te pergunto é o seguinte, você tem curso específico para isso? Tem. Tá, você vai lançar um curso agora? Agora, na Vesticom, no dia 18 de março, nós estamos iniciando uma turma específica de arquivologia para os concursos de um modo geral. Abordaremos toda a arquivologia, então o candidato que vai prestar MPU, Polícia Federal, SERPRO e tantos outros, ele vem para a aula, para qualquer banca. Então Nós vamos abordar a metodologia, a linguagem de todas as bancas nessa aula. E eu queria saber se vai começar no dia 18. Isso. 18 de março é que dia da semana? Segunda-feira. Segunda-feira? Uhum. E é durante a semana ou é toda segunda-feira? Toda segunda-feira à noite. São quantos encontros? 5. Então são 5 segundas-feiras seguidas, começando no dia 18 de março. Isso significa que são 25 horas aula. Correto. 25 horas aula. Quer dizer, é uma matéria que você tem que trabalhar bastante. E qual é a diferença do seu curso de arquivologia para os que tem aí no mercado? Bem, no meu curso eu vou adotar a bibliografia, que é cobrada em prova, Sim. e vou associar isso à legislação arquivística, que também é bem abordada. Sim. Em seguida, dentro de cada assunto que eu trabalhar,
eu vou trazer, então, questões de provas anteriores de várias bancas, para que o aluno, então, consiga aplicar aquilo que ele aprendeu em sala, para que ele possa exercitar e chegar preparado numa prova. Então, na realidade, ela dá toda a teoria necessária, né, e aplica isso em questões resolvendo com os alunos. Isso. De tal forma que, quando o aluno terminar o curso, ele vai ter feito questões de várias bancas e entendendo por que cada questão está certa ou está errada. Isso, é isso mesmo. Certo. Então, olha aí, você tem uma boa oportunidade, né, fazer um bom curso de arquivologia para poder, vamos dizer, se dar bem na prova. Né? E o que você gostaria de dizer mais para os seus candidatos aí, para os seus alunos? Queria então convidar os alunos, né, para esses 5 encontros, porque a gente conseguiu perceber aqui que a arquivologia é um tema importante, né? É bem cobrado. Então, o candidato que quer se preparar para um concurso, ele de fato tende a aprender essa matéria. Então, que ele possa fazer parte então da nossa equipe, né, das nossas aulas. E vai ser onde? Na Asa Norte. Na Asa Norte, Isso. na 906 Norte. Isso. Né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a senhora, qual é o seu e-mail? daliane.silverio@vesteconcursos.com.br. Pois é, então, por favor, não perca tempo, né? E comece já. Por quê? Porque as provas estão chegando. Isso mesmo. Olá, você sabe escrever açafrão? É com 2 S ou C cedilha? C cedilha. E caçange? Ah, eu não sei o que é, mas não faz mal. Quando você está ouvindo, você ouve palavras novas, como caçange. Caçange é uma etnia africana. Né? Você escreve com 2 S ou com C cedilha? Você tem dúvida. Veja só, engraçado, caçange é com C cedilha. Mas veja que engraçado, você tem fossa e fuça. Uma escreve com 2 S, a outra escreve com C cedilha. Não fica difícil você saber escrever em português? Veja só, massa, massa pode escrever com C cedilha e com 2 S. Lista também pode escrever com C cedilha e com 2 S. Quando é que você vai saber quando você escreve com C cedilha e com 2 S? Não tem jeito de você saber. Por quê? Porque a regra diz assim, ó, as palavras originadas do africano, do tupi, do árabe, você escreve com C cedilha. Mas você não sabe quais são essas palavras derivadas dessas línguas. Então, é uma regra inútil. É por isso que a gente conseguiu, com muita luta, adiar o prazo de entrada em vigor do acordo ortográfico para janeiro de 2016. Porque nós precisamos de tempo para poder discutir novas formas de escrever com muito mais facilidade. Por exemplo, se entre C cedilha e 2 S's, né, SC, SC cedilha, você tivesse só uma forma de escrever, alguém ia ter dúvida? Se eu falasse liça, não interessa se eu escrever, se o som era para escrever com C cedilha, né, seria só o C cedilha para representar esse som. Então, liça, caçange, fuça, fossa, tudo escreveria com uma letra só. E aí ninguém precisava ficar na dúvida. Então, nós precisamos simplificar a ortografia para a gente não ficar mais preocupado para saber se está escrevendo certo ou errado. Vocês concordam com isso? Então, para simplificar essa ortografia, entra no site www.acordarmelhor.com.br. Vai lá, põe a sua assinatura no manifesto lá, tá? E divulgue para todo mundo, porque nós temos que ensinar as pessoas, né, a escrever e saber escrever. Hoje nós não conseguimos ensinar, porque ninguém aprende, porque essas regras são muito difíceis de aprender, tá? Você não sabe, né? Você já sabe que você tem dúvida de S ou 2 S. Pode acabar com essa dúvida se a gente simplificar a regra. Concorda? Então, acordarmelhor.com.br.
Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Vamos reforçar o nosso entendimento, né, das diferenças entre o adjunto adverbial e o adjunto adnominal. Nós dizemos que o adjunto adnominal é um satélite do substantivo e o adjunto adverbial é um satélite de satélite. Vamos entender isso. O homem, quando abriu os olhos, a primeira coisa que ele viu foi substantivos. Então, a primeira coisa que ele faz é dar nome a substantivos. Árvore, rio, pedra, terra, nuvem, etc. Então, a primeira palavra que foi criada foi o substantivo. Muito bem. Quando ele percebeu que havia diferença entre um substantivo e outro, árvore alta, árvore baixa, árvore com folha, árvore sem folha, ele criou o adjunto adnominal. Árvore alta, árvore baixa, árvore sem folha, ele criou um satélite do substantivo, tá? Como adjetivo ou locução adjetiva, adjunto adnominal. Quando ele percebeu que uma árvore caiu, que o pássaro voou, ele percebeu que existe ação. Ação é um substantivo em movimento. Então, o verbo é um satélite do substantivo. Por exemplo, a árvore caiu. Tá? Então, ele criou dois satélites para o substantivo, o verbo e o adjunto adnominal. Depois ele percebeu, por exemplo, quando ele falou árvore alta, ele pôde dizer árvore muito alta, tá certo? Aí ele já criou um satélite de satélite. O satélite de satélite é o adjunto adverbial, né? Quando ele disse caiu forte, caiu cedo, ele criou aqui um satélite para o verbo, que já é satélite. Então, satélite de satélite é adjunto adverbial. É o rosinha. AV, adjunto adverbial. Quando ele, né, quis colocar caiu cedo, caiu muito cedo, ele já criou um outro satélite aqui, tá? Satélite de satélite, adjunto adverbial, tá certo? A árvore muito bonita. Ele criou um outro, muito pouco bonita, tá? Aí ele criou um outro satélite aqui. Resultado, satélite de substantivo é verbo e adjetivo, que vai ser adjunto adverbial. Satélite de satélite é adjunto adverbial. O adjetivo é adnominal, desculpa. Era bastante problema. Você encontrou substantivo. Aqui você encontrou um bastante como satélite do substantivo. Então, é um adjunto adnominal. É um pronome adjetivo. A prova que é adnominal, que se eu puser isso no plural, ele vai para o plural. Bastantes problemas. Muito bem. Era problema bastante fácil. Você tem problema é um substantivo. O fácil é um satélite do substantivo, como um adjetivo, tá? Então, ele vai ser um adjunto adnominal. Mas quando eu digo bastante fácil, eu já criei um satélite de satélite, portanto, adjunto adverbial. Ela ria bastante alto, né? Eu tenho ela, é o substantivo, é o pronome. Na verdade, o ria é o verbo, que já é um satélite daqui da função substantiva, ou pronominal. Então, aqui eu tenho um satélite, o verbo. O alto é satélite de satélite, portanto, adjunto adverbial, porque é satélite de verbo. E o bastante é satélite do advérbio, então é satélite de satélite de satélite, portanto, adjunto adverbial, né? Agora, classifique as palavras em destaque como adjunto adnominal, núcleo ou adjunto adverbial. Muitos amigos trouxeram muito prazer. Esse muito aqui, ele é núcleo? Não, ele é satélite de amigos. Se amigos é substantivo, isso aqui é um adjunto adnominal. Trouxeram muito prazer. Esse muito é satélite de prazer, que também é substantivo. Portanto, muito tem que ser adjunto adnominal. Quando eu digo poucos chegaram muito tarde,
Esse pouco está no lugar do substantivo, funcionando como núcleo do sujeito. Então ele é um núcleo. Chegaram muito tarde. Esse muito é um satélite de tarde, tá certo? E tarde é um satélite daqui. Então você tem o quê? Esse muito é um adjunto adverbial, porque é satélite de satélite. Falaram pouco porque tinham pouco assunto. Falaram pouco. Esse pouco é satélite do verbo. Então, satélite de satélite, adjunto adverbial. Porque tinham pouco assunto. Esse pouco é satélite do substantivo assunto. Então, ele é um adjunto adnominal.